Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje, reunidos, dia 18 de julho de 2023. A pandemia, felizmente, amainou muito, mas o hábito do online continua, né? Nossas vidas se virtualizaram. E agora, né? Então, estamos aí continuando muito. Mês passado, justamente o Rafael nos brindou lá com a apresentação presencial, né? Mas a gente está aí, continua bastante com o pé no virtual. Queria desejar boa noite, né? Onde vamos ter hoje a apresentação das comissões de Direito Digital, Tecnologia e Inteligência Artificial e da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, né? Então, agradeço aí a presença de todos, né? E passo a palavra aí a Viviane. Obrigada, Paulo. Boa noite, pessoal. Queria agradecer a Graziela e a Inês, né, por estar apresentando esse tema, que é super importante. Eu fiz uma pesquisa e o Brasil, em 2021, ele era o quinto maior alvo desses ataques de ransomware. E no primeiro semestre de 2022, ele ficou em segundo lugar, atrás só dos Estados Unidos, né? Então, esse é um assunto aí super importante, né? Que é a maior preocupação das organizações hoje em dia, né? E até dividir com vocês, a gente teve a reunião dos presidentes de todas as comissões lá da OAB, e eu perguntei se eles sabiam o que era isso, né? E ninguém sabia, né? É um assunto pouco conhecido, né? Do pessoal que não é do meio de TI, né? Então, eu acho que vai ser muito proveitoso, né? E depois a gente está gravando para colocar no nosso canal e disponibilizar. Até a gente abriu o convite, né? No grupo do Triênio, para quem pudesse assistir, né? Está à disposição. E depois a gente libera a gravação também para o pessoal assistir, tá bom? Mas obrigada aí pela o empenho de vocês aí, porque dá trabalho, a gente sabe que dá trabalho fazer as apresentações, né? Mas vamos dividir aí o conhecimento. Bem, então, obrigado, Viviane. A palavra é de vocês, Inês e Graziela. Por favor, fiquem à vontade. Legal. Obrigada. Você quer projetar, Inês? Eu ia pedir isso para você porque claro. Eu não estou conseguindo. Pode ser? Claro, pode. Legal. Deixa eu projetar aqui só um minutinho. Estão vendo a minha tela? Sim. Agora sim. Oi, vou deixar em modo apresentação. Legal. Então, vou falar um pouquinho de onde, né, como eu comecei a ideia de apresentar, de falar um pouquinho sobre esse assunto. Realmente foi na linha do que a Viviane falou, então, em algum determinado momento, eu percebi que das questões de segurança da informação, o ransomware era algo que vinha tomando assunto de uma forma assim exponencial. Então, por essa razão, eu resolvi escrever um artigo para o nosso e-book e para o nosso livro, né, aqui da comissão. Esse artigo ele foi elaborado em setembro do ano passado, então ele já está relacionado para a nossa próxima obra, e eu fiz algumas pesquisas na ocasião, mas não teve muita modificação de lá para cá. De setembro para cá, a gente ainda não teve uma alteração que eu possa dizer significativa nas pesquisas que eu fiz a respeito do ranking do nosso país, né? Então, se puder passar. Pronto, ransomware, para entender primeiro a nomenclatura e o conceito, ele vem da junção de duas palavras, né, do inglês, ransom, que significa resgate, e malware é um software malicioso criado para causar dano ao computador, um sistema ou uma rede de computadores. Então, na realidade, ransomware nada mais é do que um tipo de software malicioso que criptografa os dados da vítima e exige um pagamento de um resgate, geralmente em criptomoeda, em troca de uma chave de descriptografia. A gente vai ver ao longo desse estudo que, na verdade, ele tem mais de um tipo de ransomware, mas basicamente seria isso, tá? Bom, para a gente entender, para nós aqui, principalmente no mundo do direito, entender exatamente qual é a posição desse tipo de ameaça, eu fiz aqui uma relação com a extorsão mediante sequestro, nesse caso,
extorsão mediante sequestro de dados. Ele tem uma semelhança muito grande com o tipo penal, principalmente se a gente analisar o tipo subjetivo, que é obter uma vantagem, o bem, no caso da extorsão mediante sequestro, ele é um tipo penal complexo que trata que tem dois bens protegidos, a liberdade e o patrimônio. No caso do ransomware, a gente tem, então, a questão patrimonial. E os dois têm um amplo crescimento, né, nos últimos anos. Como eu disse, a semelhança, ela vai nos ajudar a entender mais para frente um pouquinho a respeito dessa ameaça, tá? Bom, nós temos basicamente 3 tipos de ransomware. A encriptação, que seria, de fato, criptografar os dados e exigir um pagamento para uma chave de descriptografia, um bloqueio, apenas um bloqueio de dados, e um tipo bastante interessante que é o ransomware de extorsão, ou exfiltration ransomware. Ele, na verdade, além de ter essa questão da encriptação, ele cobra para não expor os dados que foram bloqueados ou que foram encriptados. Ou seja, a pessoa ainda sofre uma ameaça de ter dados pessoais, ou eu falo pessoa, mas a gente tem que pensar também numa organização. Eu até me adiantando um pouco, vou falar a respeito de um fato que aconteceu no ano de 2020, em plena questão de pandemia. Um hospital teve os dados encriptados. Então, eles sofreram a primeira extorsão, isso a gente pode chamar de ransomware de segunda, terceira ou quarta extorsão. Então, ele sofreu uma extorsão para descriptografar. Depois, ele sofreu uma nova extorsão para que esses dados não fossem divulgados, e nós estamos falando de dados pessoais sensíveis. E, finalmente, uma tripla extorsão que, para cada pessoa que havia, cada paciente que havia o dado aí, que foi acessado, também uma nova ameaça, ou seja, mais uma ameaça de divulgação também desses dados pessoais, tá bom? Então, a gente tem basicamente esses 3 tipos. Bom, a gente fala de ransomware hoje em dia, mas, na verdade, esse tipo de ameaça ele já está presente desde a década de 80. O que acontece? Em um determinado momento, o criminoso ele observou que exigir uma extorsão era mais rentável do que apenas a propagação de vírus, né? Então, a partir daí, em algum determinado momento, então foi criada essa ideia, e nós temos aí uma notícia no início da década de 80, o que foi, na ocasião, se chamava de PC Ciborgue ou AIDS. Por quê? A notícia, como vocês podem ver, esse ponto da esquerda, ele falava que o software ele havia vencido e que deveria ser o leasing, né, daquele software havia vencido e que deveria pagar um valor de $189 para que pudesse ser novamente utilizado. E ele foi divulgado inicialmente em um congresso de medicina com a ideia de que receba, né, foi através do disquete, receba informações para saber se você pode estar contaminado com AIDS, ou saiba de que forma você deve evitar a AIDS. E essa informação, na década de 80, quando a AIDS, então, essa questão estava muito em voga, então, por conta disso, as pessoas acessaram de uma forma em larga escala. Então, nessa ocasião, também se pedia que o depósito fosse para uma entidade chamada PC Ciborgue Corporation. Então, a partir daí, como teve essa solicitação de um pagamento, um ransom, né, o resgate, então, a partir daí começou a chamá-los de ransomware. Na verdade, como já existia desde então, o que aconteceu com a larga utilização do meio digital, também o tipo de ameaça ela não mudou. O que aumentou, na verdade, foi o campo de atividade. Em 2017, não mudou muita coisa. Em 2017, nós temos exatamente uma outra mensagem que informava que pedia, então, um valor até semelhante, pedia um valor aproximado de $200, e foi um ataque também em larga escala, e ele aproveitava uma falha do Windows, uma falha de segurança do Windows. É interessante que a Microsoft
Microsoft ela teve que lançar uma atualização de segurança até mesmo para o Windows 97, se eu não me engano, que ele já nem tinha mais comercialização, mas teve que ser lançado, mas ainda era utilizado. Daí a importância de se utilizar também produtos, softwares que sejam atualizados. Bom, assim como nós temos na sociedade uma evolução do nosso sistema, né, o sistema de contratação de pessoas para empresas, também a gente teve uma evolução do ransomware nesse mesmo sentido. Foi uma evolução do meio de negócio. O que nós temos é ransomware as a service, atualmente é possível comprar de meios escusos, né, tipos específicos de ransomware que onde você pode personalizar, onde ele oferece estrutura para gerenciamento, suporte para negociação de resgate. Essa evolução também inclui o uso de inteligência artificial. E aqui eu falei do exemplo da dupla ou tripla extorsão, que isso é um pouco mais recente, que é esse ransomware de exfiltration, né, de extorsão. Então teve uma evolução muito grande nesse sentido também. Aqui, percorrendo a trilha de ataque. Para que um ransomware ele execute a função de ransomware, ele tem necessariamente que ser depositado. Então, a princípio, tem uma contaminação, ou seja, um malware, ele necessita principalmente de um vetor de contaminação e dessa forma tem um início a infestação de uma máquina. São meios de se depositar um ransomware para causar. Principalmente, a gente pode pensar em questões de engenharia social, e eu faço aqui uma observação para a gente lembrar daquela outra palestra que nós tivemos, que são tantos os meios de você entrar num sistema que você pode pensar da mesma forma. Uma delas é utilizando-se, então, de engenharia social, força bruta ou outras técnicas para contaminar e depositá-lo. Nós temos a partir de então uma fase de incubação ou replicação. Nessa fase a gente tem que pensar exatamente como um vírus atuando dentro de um sistema, né? Nesse momento ele passa a contaminar outros sistemas além daquele que ele contaminou, ele passa a contaminar outros, encriptando arquivos, destruindo backups e tomando controle de máquinas. Nessa fase o programa passa a executar uma ocorrência de repetição. Então, ele passa a infectar e reinfectar e começa a escalar privilégios nas outras máquinas. E esse ponto é um ponto muito importante no momento de se defender, porque aqui os sistemas começam a adotar condutas diferentes daquelas que normalmente executavam. Então, se há um momento para atuar na defesa, como a gente vai ver mais um pouquinho adiante, é exatamente essa fase é muito importante. Na fase aguda, os sintomas são mais nítidos, né? Nesse momento ele já passa a ter controle de dados, passa a criptografá-los, capturar, ele entra também, ele começa a percorrer para entender onde estão os backups dos sistemas, passa a destruir os backups e a partir daí então a gente tem a exigência de um resgate, que seria a última fase. Via de regra, esse pedido de resgate é em bitcoins, né? Em criptomoedas, eu vou dizer de uma forma geral, porque é uma forma que é difícil de você entender, de seguir o pagamento. Então, essa seria uma forma também de facilitar o resgate, né? As carteiras de Bitcoin são públicas, entretanto, não se sabe a quem elas estão ligadas, mas é possível observar o montante que foi depositado em cada conta. Isso vai servir para a gente, para depois entender como chegamos aos dados de valores que são pagos para o pagamento de ransomware, tá? Seguindo. Medidas de contenção. Uma vez identificado o ataque, então as medidas que devem ser tomadas. Alguns profissionais de segurança entendem que a melhor coisa é pagar, porque na verdade, esse tipo de crime, né, esse tipo de atividade, a existência dele é justamente o pagamento. Então, você só pode confiar, olha que absurdo isso, você só pode confiar que você vai ter os seus dados de volta, a organização vai ter os dados de volta, porque a natureza do ransomware é um pagamento de resgate. Só que a gente não deve esquecer
de um fator muito importante, que está se negociando com um criminoso. Então, da mesma forma, e agora fazendo aquela relação com a extorsão mediante sequestro, o pagamento do resgate não significa que vai ter a vítima de volta. Da mesma forma, o pagamento de resgate não significa que os dados da organização vão ser devidamente devolvidos. Aliás, nesse ponto é importante falar também que o primeiro, o PC Cyborg, que eu falei lá mais de início, não necessariamente ele realmente criptografou, porque algumas vezes o programa de criptografar é algo muito evoluído, então nem sempre a máquina está de fato criptografada. Então, antes de mais nada, é possível verificar se é possível descriptografar esses dados que foram criptografados, né? Então, as medidas de contenção. A gente começa pela triagem, verifica-se, então, quais são os sistemas impactados, qual a criticidade e quais os danos que aparentemente ocorreram. Aí, a partir daí, a gente vai para a avaliação. Nessa avaliação se faz a classificação. Aqui o incidente deve ser classificado conforme seu impacto na organização, se ele é alto, médio ou baixo. Identifica-se, então, a identificação da causa, quais os IPs e credenciais foram envolvidas, quais as vulnerabilidades foram exploradas, logs contendo registro de eventos relevantes no ambiente virtual. Bom, contenção e erradicação. Aqui a gente também, quando eu fiz esse estudo, eu pensei exatamente numa contaminação por um vírus. Obviamente, a gente não está falando especificamente do vírus, a gente está falando do ransomware, mas eu quero dizer que eu fiz uma analogia a uma infecção de saúde. Então, contenção e erradicação. Aqui, limitação, isolamento e desinfecção. Uma vez identificado o dano, esse deve ser limitado, isolado, muitas vezes desligando-se os sistemas, e nesse caso, avisos de indisponibilidade são expostos, né, devem ser expostos, que a gente já viu em alguns casos, que aqui a Graziela deve falar dos casos especificamente, né, e a partir de então desinfectado. Próximo passo é recuperação. Nesse ponto, entra o plano de continuidade de negócio, visando a restauração completa de serviço. Lições aprendidas. Aqui a equipe se reúne para literalmente entender o que aconteceu, entender como o ataque aconteceu, propondo-se então melhorias, avaliando o plano de resposta que foi acionado. Então deve ser feito finalmente, eu acho que tem documentação, é isso mesmo, é o registro dos fatos, ele deve ser considerado porque ele passa a ser um ativo da organização, tá? A partir de então, essa documentação, ela começa a fazer parte do ativo da área de segurança da informação para evitar que novos ataques aconteçam. E, finalmente, as comunicações em caso em que haja determinação legal, a organização deverá comunicar o incidente ocorrido às autoridades competentes. Aqui eu faço a ressalva do artigo 48 da Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, um passo antes do ataque, né? Prevenir os ataques de ransomware recebe uma abordagem em várias camadas da organização. De início, a gente deve pensar qual é o elo mais fraco de tudo isso, e aí eu sempre, todas as vezes que eu tomo aqui para fazer uma conversa com vocês, eu sempre falo que o elo mais fraco sempre vai ser pessoas, então o elemento humano ele deve ser treinado, os funcionários devem reconhecer e evitar ataques de engenharia social. A Graziela também vai abordar um pouquinho a respeito desse ponto, mas assim, a gente tem que entender essa parte do elemento humano. As organizações devem desenvolver políticas específicas para suas necessidades, política de senha, política de acesso, política de segurança de rede, e principalmente fazer com que essas políticas sejam, de fato, sejam praticadas. Desculpa, eu estou um pouco devagar para falar pela correria, tá, gente? Então, me desculpe, mas vai seguindo. Então, é o seguinte, para garantir que a política seja seguida, não adianta só o treinamento também. É preciso ter base também de sistemas que façam com que essas políticas sejam seguidas, tá bom? Tem que ser suportado por sistemas. Eu acho que é isso, acho que passamos para frente.
Ainda pela segurança, né, eu falo na rotina de testes internos e externos, sistemas de segurança devem ser divididos em 2 times, tanto de ataque quanto de defesa. Então, quando eu falei agora de defesa, a gente tem que também pensar no ataque, que seria o quê? Fazer testes de intrusão, né? Também aqui, ainda investido em segurança, eu falo que é preciso ter firewalls de proteção de endpointing, software anti-phishing, antivírus, manter o sistema operacional atualizado. São mais exemplos que podem proteger a organização contra essas ameaças cibernéticas. Plano de gestão de riscos. É muito importante adotar um plano de gerenciamento de riscos, que ele pode minimizar o impacto de um ataque de ransomware, identificar dados, sistemas e processos críticos e priorizar a sua proteção, desenvolver um plano de contingência para backup. Aliás, olha que interessante, a questão do backup é praticamente a estratégia mais eficiente, porque o objetivo é o bloqueio de dados, né? O bloqueio ou a criptografia de dados, enfim. Se você tiver um backup, um plano de contingência e uma estratégia de backup eficiente, a hora que você tiver aquela criptografia, você pode, na hora, truncar o criminoso, né? Pode, olha, lógico que a gente tem a questão da extorsão, né, mediante aquela divulgação de dados, mas enfim, isso é muito importante, tá bom? Interessante. Eu passei muito por cima sobre o uso da inteligência artificial pelos criminosos, né? Hoje, tem alguns malwares, né, que quando depositam ransomware, ele age com inteligência artificial para entender quais caminhos deve percorrer para causar um dano maior à organização. Da mesma forma, aqui, a gente também pode utilizar a inteligência artificial para fazer essa prevenção e detecção de ataques. Por quê? Usando essa espécie de tecnologia, você pode prever e pode fazer analisar o comportamento do usuário e principalmente anomalias no sistema. Lembra que eu falei para vocês sobre quando o sistema fica crítico? Quando um pouco antes de entrar na fase aguda, ele começa a atuar de uma forma que é um comportamento anômalo para aquela máquina, uma máquina que começa a trabalhar com muitos dados e que não tem, a inteligência artificial é capaz de identificar isso. E aí sim, com essa prevenção, ela seria uma forma de automatizar a resposta a incidentes, tá bom? Importância de uma consultoria externa. É importante, um instantinho só. Muitas vezes as nossas condutas são viciadas, e assim também eu posso falar dentro das organizações. Um time pode estar seguindo toda uma cartilha, mas alguma conduta viciada não vai ser visível para ele. Então, uma consultoria externa é capaz de avaliar se ainda que seguindo as determinações, ainda assim tenha uma falha, mapear os riscos, identificando as lacunas, fazendo a priorização na mitigação dos riscos, criando uma jornada de adequação para a evolução do nível de maturidade em segurança da informação, fazendo com que as lições aprendidas em outras organizações possam ser aplicadas, e também tem uma análise de tendências de ataque do ransomware no cenário mundial. Isso é muito importante, uma visão vinda de fora. Aqui é importante, eu já vou falar a respeito das nossas estatísticas. Aqui é importante também deixar um ponto que há quem entenda que um seguro cibernético, ele poderia ser bem visto agora quando eu falo nas medidas de prevenção. Eu entendo que a utilização do seguro, ela é interessante, porém, um seguro jamais vai poder cobrir o dano reputacional de uma organização. E o seguro, ele não vai devolver os dados. Então, um ponto a ser colocado como uma possibilidade, mas não a única possibilidade. São várias, como eu disse lá no início, uma jornada de proteção ela tem que ser avaliada em várias camadas, né? Então, é importante avaliar onde você vai fazer o investimento para que você tenha uma proteção muito grande, tá bom? Agora sim, sobre as estatísticas, de fato, esse daqui, eu peguei, acho que esse do Chain Analysis, essa informação, deixa eu só verificar para não falar o dado incorreto, tá?
Aqui, em 2021, nós tínhamos, de fato, o Brasil estava na posição em 5º lugar, né? E aqui é o número de ataques. Aí vamos passar para a próxima. E na sequência, vejamos lá, o Brasil passou para a 2ª posição em 2022, tá bom? Então, a gente teve um crescimento enorme, e isso se dá principalmente com relação, não apenas ao nosso país, mas esse crescimento muito grande nos ataques de ransomware, se dá principalmente com aquela terceirização que eu falei para vocês, que a partir do momento em que você tem eu falo terceirização, mas uma setorização desse tipo de crime, nós temos grupos que fazem o ransomware, aqueles que apenas divulgam, aqueles que vendem, aqueles que te ajudam. Então, o campo para esse tipo de ataque, ele se tornou tão amplo e ele se tornou tão específico que hoje é possível você criar criminoso, né? Ele adquirir um ransomware específico para uma determinada organização, inclusive com personalização. Você pode incluir a personalização que você quiser, a mesma coisa que você comprar um produto numa prateleira e definir as especificações dele, tá bom? Aqui sobre o próximo slide. Aqui são os valores pagos para ransomware. Então, a gente tem, olha o crescimento de 2016 para 2020, que foi o ano da pandemia, e 2021. Esse crescimento, ele se deve a tudo isso que eu falei, e por que é possível avaliar isso? Porque, como eu disse, as carteiras de criptomoedas, você não sabe quem são os donos, mas você consegue fazer, através de uma engenharia reversa, um caminho que leve aos valores que foram depositados. Então, a partir disso, a gente chegou aos valores depositados e o crescimento bastante grande. Essa é a minha parte, mas eu acho que no decorrer da explicação, eu acho que também eu tenho mais alguns pontos a serem falados que talvez eu tenha passado, então estou à disposição caso vocês tenham algumas dúvidas, e passo a palavra para a Graziela. Obrigada, Inês, excelente. E faço uma ressalva da pesquisa que a Inês fez, que foi muito, muito, assim, abrangente para o tema, porque foi nos pontos específicos, e também esse comparativo que você faz com o crime de extorsão foi ótimo, porque é o que a gente vê na prática, né? Aí o delito, essas ações, organizações criminosas. Então, aqui vamos comentar sobre alguns aspectos até do nosso cenário atual. Então, nós temos que, aí no ponto de notícias da mídia, mais de 1.800, né, empresas, aí 1.800 empresas já foram vítimas de ataques de ransomware agora, em 2023. Então, nós temos aí um alerta constante, enquanto consultoria, enquanto apoio aos nossos clientes, de fazer, sim, sempre essas ressalvas, e a medida preventiva, alguns pontos que a Inês trouxe, é muito importante, porque é através de medidas preventivas que a gente consegue mitigar os riscos, evitar que os nossos clientes fiquem expostos, a empresa fique exposta a esses grandes ataques, e, por consequência, a exposição da mídia, né, a exposição da imagem e todos os desdobramentos referente aos incidentes. Tivemos também essa outra notícia, que o Brasil é um alvo, sim, grande de ataques de ransomware no mundo. Então, teve também essa questão que nós estamos tendo de forma exponencial a tecnologia na nossa rotina, ali no nosso dia a dia, e não só através de um notebook. Aqui nós temos também os ataques, vamos ver à frente, através de malwares, de phishings, que podem ter ali também, através das OITs, da internet das coisas. Então, a questão de ter, sim, esses ataques constantes, e a gente está vendo na mídia toda essa reverberação, é porque realmente a tecnologia também, nesse exponencial, está integrando cada vez mais a nossa rotina e acaba gerando, por sua vez, vulnerabilidades e também algumas brechas em relação a credenciais, engenharia social, né, como a gente vê em vários pontos aí, de vulnerabilidades para os ataques, e principalmente também envolvendo os ataques de ransomware. Então, também teve esse outro levantamento da Fortnite, que apontou que 93% das empresas da América Latina priorizam combater, sim, os ataques, porque estão sendo cada vez mais constantes. E aqui, quanto às formas de contágio, a Inês também fez um overview ali de pontos específicos, mas a gente pode destacar
E há, através das formas de contágio por downloads maliciosos, que o usuário é levado a fazer downloads de algum software por meio de uma engenharia social, como, por exemplo, programas piratas e falsos antivírus, também por meio de phishing, no qual aí nós temos as organizações criminosas, os hackers que enviam e-mails com links também maliciosos disfarçados de um remetente confiável, induzindo a erro o usuário que entra no site e acaba tendo aí o software malicioso instalado e entregando também informações relacionadas ao login e senhas, e até credenciais no ambiente corporativo. Sistemas desatualizados também são a porta, vamos dizer assim, uma forma de contágio, que ficam suscetíveis aos ataques de ransomware, porque tem as vulnerabilidades ali de seguranças não resolvidas, deixando o computador vulnerável. E, na prática, já acompanhei um cliente que teve justamente esse ponto aqui de um antivírus desatualizado, no qual foi uma brecha ali para infectar, infelizmente, toda a rede. Então, também aqui é um ponto de atenção e sempre de reforçar a conscientização com todos os envolvidos, né, os colaboradores, para a gente evitar esses pontos. E quais são as consequências quando a gente tem a infecção propriamente de um ransomware? Podemos destacar perda financeira, porque infelizmente algumas empresas elas acabam pagando o resgate e não têm nenhuma devolução dos seus dados, acabam sofrendo de forma efetiva essa extorsão, e na proporção até do tamanho da empresa, acaba tendo, sim, uma perda financeira muito grande que pode impactar até na sobrevida ali do negócio. Já acompanhei também empresas de pequeno porte, ME, que teve um ataque de ransomware, que teve o servidor infectado, ainda porque era pequena empresa, não está, vamos dizer assim, isenta de sofrer esses ataques, e infelizmente a empresa não tinha ali um backup diário e sofreu tentando fazer pagamento para reverter ali, para ter de volta os seus dados, e não foi possível. Isso impactou muito ali o caixa da empresa de uma ME. Quando a gente fala também nas consequências, fica a inacessibilidade dos dados, os dados ficam disponíveis, e aí ataca ali os pilares da segurança da informação, né, que a gente tem disponibilidade, confidencialidade e integridade, havendo a base com dados pessoais, é importante destacar aqui, teremos um incidente de segurança com dados pessoais e todos os desdobramentos inerentes da Lei Geral de Proteção de Dados, e aí nós temos também que abre-se a possibilidade de ter um processo sancionador e ter outras penalidades administrativas, a depender do dano que possa ser ali eventualmente identificado como alto risco para o titular, né, que acarrete alto risco para o titular. Então, por consequência, temos também a possibilidade de, eventualmente, esses dados ficarem expostos na Deep Web, para serem comercializados eventualmente, possibilitando aí um compartilhamento indevido, por sua vez, vazamento, um incidente. E nós identificamos que, na prática, essas organizações criminosas fazem muito isso, né? Nós criptografamos, estamos com a sua base, e coloca o valor que eles querem para resgate e mandam uma amostra dos dados, para fazer aquela pressão também psicológica, dizendo, olha, isso aqui, se você não pagar, a gente vai deixar ali, vai vazar, vai deixar aberto na Dark Web, ou vai expor também a imagem da empresa na mídia. Então, são consequências por infecção que, infelizmente, a empresa fica exposta diante de um ataque de ransomware, diante de uma infecção de ransomware. E alguns cases que ficaram, de certa forma, emblemáticos, nós temos, como a Inês também abordou, o WannaCry, que foi em maio de 2017, foi um tipo de ransomware que acabou se espalhando e, no caso, infectou mais de 200 mil computadores em 150 países na época. E, em decorrência também do WannaCry, nós tivemos outros cases que foram emblemáticos e tiveram também, vamos dizer assim, uma abrangência de infecção pelo mundo, relacionado também ao Windows. Então, nós tivemos também o NotPetya, em junho de 2017, que causou, de certa forma, a propagação tanto quanto ali o WannaCry em 2017, e que tinha como alvo computadores que executam o Microsoft Windows, e, nesse caso, também se espalhou rapidamente por redes corporativas.
Tivemos o Ryuk em agosto de 2018, que foi utilizado para vários ataques de alto perfil desde a época, e geralmente era entregue por meio de e-mails de phishing que exploravam uma vulnerabilidade em protocolos de áreas de trabalho remoto. Nós tivemos também o Maze em maio de 2019, que foi conhecido por uso de táticas, como a Inês comentou também, de extorsão dupla, onde os invasores não apenas criptografavam os arquivos da vítima, mas também ameaçavam de liberar os dados confidenciais se o resgate não fosse ali quitado, tal como solicitado. Nós tivemos também o Ransomware Hive. Isso daqui me deixou, vamos dizer assim, impressionada com a organização dessas associações criminosas, porque eles têm todo, vamos dizer assim, já uma plataforma disponibilizada para conversa com a vítima, eles têm realmente uma organização interna de ataque e de como até esse valor vai ser desmembrado entre os participantes da organização. Vejam só. Então, nesse caso, quando a gente fala do Ransomware Hive, o operador usa essas táticas comuns de ransomware, criptografando com uma mensagem, compromete os dispositivos com o fim de filtrar os dados comerciais, a base que conseguir atingir, e além de e-mails phishing também, contendo anexos maliciosos, que ali a porta de entrada, eles tentam por esse tipo de contágio, e também ficam explorando vulnerabilidades por credenciais de VPN, no caso também comprometendo redes das vítimas. Então vejam, quando há infecção, eles colocam uma nota de resgate com um texto simples de ameaça e assim, direcionam para um site Tor, Hive, ou seja, eles têm uma plataforma própria ali de comunicação. Isso que me chamou a atenção, então tem aqui esse primeiro momento que tem a nota como os outros, né, características, dizendo ali a extorsão, a encriptação e que precisa ser pago um resgate, e vejo uma plataforma aqui toda direcionada para contato com a vítima. Então, aqui o que na prática me deixou realmente assim, vamos dizer, que me chamou a atenção, foi toda essa organização. E quanto ao Hive, nós temos muitos países já afetados pelo mundo com esse ransomware. Aqui vejamos no mapa todas essas partes que tem destaque, um azul mais escuro são os países que já enfrentaram ataques relacionados ao Hive. E dentro de setores da indústria, houve uma pesquisa que há ali a preferência por indústrias, por saúde, justamente aí os dados pessoais sensíveis, e também empresas relacionadas à própria tecnologia. E aqui, a título de curiosidade, eu achei interessante, tem alguns sites que disponibilizam para a gente fazer a consulta de ataques cibernéticos em tempo real. Então, nós temos esse, que é o CyberMap, aqui deixo embaixo a nota de rodapé, porque é interessante, vejam só, eles colocam os ataques em tempo real. Também tem este outro, que identifiquei que eles colocam aqui os 10 piores países de redes de bots. E aqui, vejamos, o Brasil aparece em 10º lugar. Um outro também interessante, que traz as principais origens de ataques, os principais alvos e os principais tipos de ataques aqui, de intrusão, de malware. Então, eu também achei interessante, porque a gente consegue até ver em tempo real como que está esse panorama a nível mundial. Para quem tiver curiosidade, é muito interessante. E aqui, entre os impactos que nós temos para as empresas, identificamos que as empresas que são vítimas, infelizmente, elas sofrem também num âmbito corporativo em relação àquelas empresas que têm um capital aberto, que está ali na CVM. Então, vejam que tivemos essa notícia o ano passado, que houve perda muito grande em ações ali da Americanas com os ataques de hacker. Também tivemos essa notícia recente que, sim, as empresas sofrem em queda de 7,5% das suas ações quando há um ataque cibernético. Também uma outra notícia que foi exposto recente, que acerca do ataque também, que foi ocasionado ali no grupo Fleury, e que, olha só, fez o papel ali da Fleury na CVM cair,
0,88%. A Viviane, que trabalha né, na empresa, também já se familiariza com esses cenários, esses impactos, infelizmente, que a gente tem no dia a dia em decorrência dessas ações criminosas. E aqui é importante destacar também, quando há um incidente de segurança, o evento relacionado propriamente à segurança da informação, e quando a gente fala do data breach, de violação de dados, de incidente de segurança com os dados pessoais. Então, quando a gente tem ali uma base criptografada, eventualmente por um ataque ransomware, e a gente não tem dados pessoais, né? A gente não está diante de um incidente com dados pessoais, a gente trata, sim, da mesma forma, com contenção, com planos ali de, vamos dizer, remediações em camadas, né, como a Inês comentou, relacionado a incidente de segurança da informação. E quando a gente tem uma base que envolve dados pessoais, aí o data breach. Aí, relembrando que um incidente, um vazamento de dados pessoais, resulta, então, em destruição acidental, destruição ilegal, perda, alteração, divulgação não autorizada, também acesso não autorizado de dados pessoais. E o que difere aqui? A importância é que, se a gente tem um incidente com dados pessoais, a gente tem amplamente a incidência da LGPD. É necessário identificar os riscos relacionados ao titular, ter uma matriz de risco para fundamentar ali no cliente eventual necessidade de comunicação NPD aos titulares. Então, precisa tomar cuidado também quando a gente está na posição de consultor sobre esses aspectos. E aqui, a título de curiosidade, nós tivemos um relatório disponibilizado pela IBM, que os ataques de ransomware, eles ficaram mais caros. Vejam só o custo médio de um ataque de ransomware e de um ataque destrutivo, ou seja, aumentam, né, os custos em mais de 430 mil e aqui dólares. Então, vejam que aqui o impacto realmente é grande para as empresas. E aqui, em relação a dias economizados para tratamento de uma violação, de um incidente, há a possibilidade ali de ter uma redução desses custos quando os incidentes eles podem ser resolvidos em até 200 dias. Vejam que quando há um incidente, principalmente relacionado a ransomware, muitas vezes a causa raiz ela não é possível identificar a curto prazo. Tem que ter ali uma pesquisa, uma perícia forense, que às vezes pode demorar um pouco mais. E dependendo da proporção, para ser reestruturado um servidor, reestruturado redes, também leva um tempo a mais ali. Por isso também é importante ter aquele plano de continuidade de negócio já apto, testado ali, implementado, para nessa situação a empresa não ser tão impactada. Mas vejam que um custo médio do incidente é alto, sim, de acordo com esse estudo que foi feito pela IBM. E quando falamos, então, no ciclo de vida de incidente relacionado aos dados pessoais, aqui no framework de governança corporativa, também alguns pontos que a Inês destacou. Então, primeiro ponto, desenvolver de forma preventiva um plano de resposta a incidentes é necessário, monitorar os eventos, DLP, ter medidas técnicas administrativas também para fazer esse monitoramento e tratar, se for um incidente que envolva dados pessoais ali de forma, vamos dizer assim, mais célere, para a gente atender, se for necessário, uma comunicação no NPD, reportando, então, se for necessário, comunicar, com todas as estratégias em camadas de contenção, resolvendo e recuperando aí o ambiente. Claro, esses 5 passos na prática não são fáceis, não são tão tranquilos, mas a gente precisa sempre pensar de forma preventiva, tanto em plano de resposta a incidentes, quanto até um plano, sim, de continuidade de negócios na prática. Então, aqui, quando a gente fala de resposta a incidentes relacionado ao ransomware, na estratégia de contenção, seria desconectar, isolar, remover e desligar ali a máquina infectada. Erradicação, então, para o ransomware, seria a formatação do disco rígido, utilização de ferramentas de limpeza de mídia para apagar completamente o disco rígido ou destruição física. Quando falamos da próxima etapa relacionada à recuperação, em ransomware especificamente, seria a reconstrução de sistemas a partir de backups limpos do zero, alterando também contas e senhas, endurecendo ali contra a recorrência
por exemplo, um duplo fator de autenticação, ter aquelas autorizações e aqueles bloqueios de sempre estar renovando as senhas e credenciais, ali, logins dos colaboradores, e também a aplicação de patches, atualizações dos sistemas é importante. Quando a gente fala também de resposta a incidente, o que temos de recomendação é ter esse monitoramento na Deep Web, na Dark Web, para identificar se realmente foi de fato exfiltrado e foi ali compartilhado, infelizmente nessa extorsão dupla. O seguro cibernético apoia bastante, e aí como a Inês comentou, é importante identificar todas as coberturas, todas ali, as coberturas contratadas desse seguro também. Uma consultoria especializada apoia aí muito na resposta a incidentes, principalmente com perícias forenses, identificação de causa raiz, e também serviços de remediação que podem auxiliar muito nesse momento, um ataque de ransomware ali da empresa, principalmente para disponibilização ali de canais específicos de atuação, de atendimento às pessoas, atendimento também de algum órgão específico, então auxiliar bastante nesse ponto. Equipes que a gente pode destacar também, que tem um papel importante quando há um incidente, tecnologia da informação, o jurídico para apoiar numa eventual análise de responsabilização civil, o RH para disparar comunicados internos, auxiliar toda essa parte de comunicação interna dos colaboradores, ou administrativo ou financeiro também, para apoiar no aporte ali de recursos para realizar a eventual contratação imediata que for necessária para apoio de consultorias específicas, marketing também, para apoio de comunicados, relações institucionais, e os recursos externos, que seriam as próprias consultorias especializadas, os seguros de riscos digitais. Então, eram esses pontos que achamos que precisariam, né, ser destacados quando a gente fala de ransomware. O Rafael levantou a mão, fica à vontade, Rafael. Só um pouquinho, eu gostaria só de complementar, Rafael, desculpa, é só Pode porque complementar, é só para falar que de início eu falei que era do Chain Analysis, na verdade aquele gráfico primeiro é da Sonic Wall, e só o último, né, de valores é da Chain Analysis. Todos esses, toda a pesquisa, os livros que foram utilizados estão no artigo, então tá tudo embasado, embora eu tenha falado muito passando por cima. Eu quero agradecer a Graziella, que ela foi extremamente técnica, atual e pontual no que ela se propôs a trazer, e assim, o artigo está pronto, mas eu acho que a gente pode pensar numa coautoria e alterar algumas coisas, porque o livro ainda não foi lançado, né, Viviane? Então, eu acho que a gente pode até completar e desenvolver um restante para incluir isso que a Graziella trouxe, que foi um ponto bastante importante. Aí eu queria aproveitar, né, antes de falar, porque às vezes é importante já deixar complementando o que eu não falei naquele momento. Cidades já foram atacadas por ransomware, então nós temos exemplos de Atlanta e Detroit, e é lógico que a gente não tem notícia de que houve um pagamento, mas os serviços foram restabelecidos. Aliás, muitas organizações evitam de falar que houve um pagamento, né, que tiveram um ataque e que realmente eles pagaram para isso. O FBI ele já classificou a partir de 2017, 2021, desculpa, o ransomware como terrorismo, justamente por conta desses ataques às cidades. Falando então mais um ponto, ele atinge tanto a continuidade do negócio como dano à imagem e responsabilidade legal. Sobre os casos, a Graziella citou as americanas, mas nós tivemos também o exemplo da Renner e da Gafisa, e a rede varejista teve um crescimento de 75% nos ataques, então foi muito grande, mas obviamente a Graziella trouxe alguns dados a respeito de quais tipos de empresas eles estão atacando mais. Teve uma notícia também que 3 terabytes de dados de brasileiros estão na Dark Web, são dados do portal eGov, então isso é assim, bastante sério, e assim, esses grupos de terrorismo, né, posso dizer, eles estão principalmente alocados em países cuja legislação de proteção de dados é mais fraca. Tá bom? Então, desculpa até, Rafael, de ter me colocado antes, mas eu precisava complementar esses dados para não ficar isso perdido na nossa apresentação de hoje, tá bom?
Só um comentário aqui, Excelente. só um comentário. Esse portal aí é o portal do Engov, né? Eu já ouvi falar. Por aí, Paulo. Dá uma azia esse Nem com o portal, Engov né? não resolve, né? Antes do Engov, né? Desculpe, eu perco a amizade, mas não perco a piada. Oi, Viviane, então, o Rafael também queria Isso. falar. Fala aí, Tô na Rafael. fila, tô na fila. Não, Rafael, vai em frente. tranquilo, tranquilo. Não, quero parabenizar referente à apresentação. É um tema bastante extenso, até porque a gente fala que crimes existem um certo limite de tempo, início, meio e fim, né? A gente fala que é o crime da moda. Geralmente, cybercrimes agora é o crime da moda, até porque com essa questão da digitalização, hiperespecialização, enfim. Creio que é essencial, e até uma pergunta para vocês, referente que hoje em dia mais engraçado é que a terminologia cybercrime não quer dizer que você seja criminalista para trabalhar com cybercrimes, até porque vocês podem fazer trabalho como o Blue Team, que é o trabalho de prevenção, e o Red Team, que é o trabalho quando a coisa já, a batata já assou e vocês têm que correr atrás do prejuízo, né, fazer o controle de custo-benefício. A ideia é o seguinte, sabemos que a LGPD é uma lei que a eficácia dela é curta, certo? Porque o Brasil ele é gigantesco, então o hospital daqui de São Paulo não tem a mesma proteção de dados do hospital daqui da Bahia, do Espírito Santo, creio que o próprio servidor não seja o mesmo, tratativa não seja o mesmo, a operação de dados, a proteção de dados, enfim. Aí fica bastante complicado, porque o alcance da própria LGPD, a partir de quando ela sofre um ataque, creio que fica muito mais na mão de um Blue Team, de uma equipe que passa toda essa tratativa de segurança, autenticação, double check, todas essas coisas, para depois vir sofrer um ataque e aí colocar em prática o Red Team. Creio que é bastante complexo essa parte dos cybercrimes, até porque o próprio Instagram, o Meta, ele sofre ainda bastante ataques também, hackers também invadem bastante contas. Eu vi praticamente bastante contas sendo invadidas, até a minha foi invadida, eu tive que usar o Google Authenticator para quebrar essa criptografia. Enfim, é bem complicado, é bem chato. E na ótica de vocês, a tendência é claro que isso vem desde a teoria da análise econômica do Becker, que sempre vai ter o mal sempre vai triunfar sempre bem, porque ele já tem toda uma equipe estruturada, ele tem tudo estruturado para praticar os golpes e sempre vai aumentar essa quantidade de golpes, até porque o Brasil ele tem uma certa ineficácia na sua regra, é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V da GDPR da Europa, que não foi implantado e agora está tendo poucos casos agora que saíram referente a isso. E na ótica de vocês, é mais fácil trabalhar na questão de prevenção ou o mercado também pode ser feito também na questão quando o ransomware já está em ativa e tem essa coisa de sequestro de dados. Então, seria mais prazeroso, vantajoso para as instituições, tanto pequenas e big companies. Creio que as big companies já têm isso instituído na sua organização. Mas estamos falando aqui de médias empresas, né? Que creio que vai ser o segundo alvo daqui a pouco, porque as big companies já vai ter um Blue Team, um Red Team fortalecido, então já vai ter suas organizações mais estruturadas. Na questão dessas empresas menores, na visão de vocês, seria mais fácil trabalhar com prevenção ou também na questão do Red Team, também, na questão quando a batata assou, vocês vão lá e botam a cara, enfim. Olha, Rafael, não, pode... Fica à vontade, Graziela, vou na sequência. Como GPO as a Service, Rafael, eu falo que a gente trabalha muito no Red Team o tempo todo, no Red Team, porque realmente os ataques estão recorrentes e ainda as empresas que não têm uma cultura muito forte de compliance, instituição financeira, etc., que não tem ainda enraizado, né, essa cultura de preventivo de compliance, elas ficam com a contratação do Red Team. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa desenvolver uma conscientização maior de prevenção, sim, e aí falo em âmbito cultural até, a gente partir para abordagem de vendas até, de consultorias preventivas para fortalecer isso e a gente deixar de estar ali no ranking em segundo lugar, né, que foi o de 2022, mas a atuação hoje na prática ela ocorre muito Red Team, principalmente
quando a empresa, às vezes, ela dá prioridade para o budget para algum outro setor, para alguma outra implementação, e aí, de repente, vem uma ataque ransomware, ela fala, nossa, desespero total, preciso contratar todo mundo aqui, de equipe forense, eu preciso contratar aqui uma consultoria especializada para me apoiar, um headcount, preciso ter ali um time completo. Então, às vezes, hoje, a experiência mostra que, pelo menos atualmente, as empresas acabam agindo quando elas são atacadas, e não como nós gostaríamos que fosse de forma preventiva, entende? Pode falar, Inês, fica à vontade. Vamos lá. Acho que a resposta para isso está na nossa própria explicação, né? Nós falamos em camadas. Então, quando a gente fala em camadas, a gente sabe que essa proteção ela deve ser de todas as formas, e eu citei isso quando, utilizando a nomenclatura nacional, eu falei em time de ataque e time de defesa, né? Então, a gente pode falar do Red ou do Blue Team. Na verdade, nós temos que ter os dois. Então, como consultoria especializada, eu posso falar que atuamos das duas formas, e é muito importante ter o teste de intrusão, sem dúvida alguma. Esse é um ponto, assim, extremamente importante para você entender como os ataques estão acontecendo. Alguns pontos que realmente o assunto é muito extenso, a gente tem muitos pontos para falar. Um deles é, inclusive, a segurança. Quando fala de endpointing, a gente tem que criar ilhas de segurança dentro de uma mesma organização para que elas sejam separadas, totalmente separadas, para evitar esse tipo de situação. E outra coisa, quando nós temos um ataque de ransomware, ele é tão, como eu posso dizer, ele é tão grave, porque todas as camadas foram atingidas. Então, foi atingido pessoa, foi atingido sistema, Então, todas aquelas hipóteses de segurança do time, quando o time de segurança da informação, quando ele tem um ataque de ransomware, ele sabe que ele foi atacado de todas as formas possíveis, ele foi vencendo todas as camadas. Então, esse é um ponto muito importante. Outro Até ponto que você falou, pode falar. Desculpa, Inês, até de forma preventiva, Falhou para mim. o que é recomendado é fazer realmente uma simulação de sala de crise. Oi? Cortou? Não, é que falhou um pouquinho, mas voltou rápido. A simulação. Eu comentei que é importante até fazer uma simulação de sala de crise, né? Com a equipe ali que vai estar apoiando na contenção do incidente. E ter isso realmente, como você comentou, Inês, aí de forma preventiva. É o melhor cenário, né? Utilizando sempre as duas formas. Desculpa, Paulo. Você falou, Rafael, sobre o alcance da LGPD. Ele se reflete no nosso país como alcance da lei. Então, quando você fala sobre hospitais em São Paulo ou na Bahia, você pode pensar também na eficácia da lei penal do nosso país. Então, não podemos ser utópicos, né? E quanto a isso, eu acho que mais ou menos a gente tem que entender e acompanhar o que a lei determina, mas independente de qualquer coisa, não é só que as empresas atendam à lei, mas que as empresas pensem na sua própria longevidade, na sua própria continuidade, né? Então, esse é um dos meios de você fazer com que a empresa seja perene, vou dizer assim, pensando numa prevenção, mas também trabalhando com ataque. Paulo, eu te interrompi, desculpa. Não é. Eu que fui. Estou até pulando aí a Viviane, que está com a mãozinha e tal. Eu só ia comentar, né, que justamente como no mundo físico, né, depois da porta arrombada é que o povo vai atrás do cadeado. É o famoso, não tem como. Mesmo o estudo que vocês mostraram, né, que justamente você tem o custo, o investimento que você tem para ter um sistema, uma educação, para ter todo o compliance de segurança e treinamento de pessoas, é um quarto do custo que vai te causar um ataque de ransomware, né? Mas todo mundo prefere esperar rezar, né? Falar isso só acontece com os outros e deixar rolar, né? Infelizmente, mas está acontecendo. A realidade é essa, tá pegando um por um todo mundo. Então, Viviane. Vamos lá, Inês e Graziela, parabéns, excelente apresentação, muito, muito, muito interessante, todos os dados aí, né? A Graziela falou da questão das ações, né? O que acontece?
as empresas que têm capital na Bolsa, CVM é a Comissão de Valores Imobiliários, é a organização que faz toda a legislação com relação às empresas que abrem capital na Bolsa. E tem uma instrução da CVM que diz que se a empresa sofrer ataque, ela tem que fazer um comunicado ao mercado, tem que avisar a Bolsa. E quando ela comunica, as ações despencam, porque todo mundo foge, tá? De tão grave que é a situação, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Então, assim, indo nessa linha, o que a empresa pode fazer para prevenir, né? Tem coisas que são simples, não são tão complicadas, né? Por exemplo, a empresa pode ser atacada por um phishing. O que as empresas fazem? Elas simulam phishing. Elas mandam e-mails para os funcionários, entendeu? E aí e aí o funcionário clica e recebe um e-mail, você caiu no phishing. E a gerência recebe o relatório, né, dos funcionários que caíram em phishing. Eles recebem um treinamento, né, porque eles caíram no phishing. Vão tomar um café com o DPO, vão tomar um café com o encarregado de segurança. E tem um ranking. Às vezes tem... E assim, é para todos os funcionários, independente do cargo, né? E tem aqueles que caem 2, 3 vezes, e as empresas estão sendo mais rígidas agora, elas estão cortando acesso à internet, dependendo da periodicidade que você cai, né? Então, então, assim, não é uma coisa que requer muito investimento. O que requer muito investimento tem que ter backup, né? Tem que ter um investimento técnico aí. Por quê, né? Essa questão do backup, como elas falaram, é super importante para que você não fique na mão do criminoso. Em alguns eventos aí que a gente participa, né, eles citam casos, né? Então, teve um caso que foi citado, que a empresa pagou o resgate, e o que o criminoso fez? Ele deixou um pouquinho do ataque ali, e depois de uns meses, o problema voltou, entendeu? Por quê? Porque ele deixou um restinho. Então, como é que você paga? Como é que você tem certeza que ele limpou tudo? Se você não tem essa certeza, é melhor você confiar no seu parque tecnológico, no seu pessoal, no que foi feito ali. Volta os backups e restaura a situação. Isso realmente requer investimento, né, tecnológico, né? E um outro ponto também que nesses eventos a gente escuta, que eu achei assim, vocês vão ficar de cabelo em pé como eu fiquei, né? O criminoso ele procura uma porta para entrar na empresa. E o que eles fazem? Eles subornam funcionários. Eles oferecem dinheiro para o funcionário oferecer informação da empresa, tá? Para o criminoso. E o que as empresas estão fazendo? Elas estão fazendo testes. Elas estão pegando funcionários, né? E contratando, né? Fingindo, né? Que tem um criminoso para ver se eles são confiáveis ou não. Olha só como que a gente está. Só para vocês terem uma ideia, né? Não, mas Esse Rensor Hive, esse Rensor Hive, Vivi, eles fazem isso. Tem até, acho que algumas imagens de tela na internet mesmo, no site, depois eu posso procurar e compartilhar com vocês, que tem ali a interação deles ali distribuindo os valores, por exemplo, esse vai ficar com o profissional que deu acesso, esse com tal pessoa, é impressionante. E são valores altos, 100 mil reais, entendeu? Daí para cima, é tentador para a pessoa, né? A pessoa, sei lá quanto que ela ganha, né? E por outro lado, a empresa tem feito isso também, né? Como que está a confiança nessa pessoa, né? Então, assim, é um assunto interessante. É muito interessante. E o fator humano é sempre o elo mais fraco, né? Nessas correntes, né? Ontem, inclusive, estava circulando lá que por erro de digitação, né, tinha vários e-mails do Pentágono, que é .mil o final, né, de militar, e o pessoal estava mandando para .ml, que isso vai lá para Mianmar, para o domínio de Mianmar. Então, o que acontece? O pessoal do Pentágono estava em cópia, jogando e-mails lá para o domínio de Mianmar, né? E tinha hacker lá que descobriu isso e estava começando a interceptar e a usar esses e-mails. Justamente, fala que não foi nada top secret, né? Mas que um monte de e-mail do Pentágono, em vez de ir para o .mil, foi para o .ml, e parou lá em hackers de Mianmar, né? Uma coisa assim
totalmente descabida, né? Mostrando que as pessoas, né, na digitação ou coisa assim, não precisa nem ser corrompida, né? A própria falha humana causa, né, esse tipo de problema. Deveria ter um bloqueio, Exatamente. né? Deveria ter um bloqueio para que não fosse enviado para externo. Tem meios de evitar isso, mas assim, e são meios baratos e possíveis, mas estava indo porque estava utilizando o servidor, porque, enfim, é uma série de situações aí que não era para ser utilizado, ainda mais quando se fala numa questão militar, né? Exato. O que Pois também é. a reportagem dizia é que mensagens como secreta e ultra secreta é até proibido usar e-mail. Eles têm um Uhum, outro mecanismo de troca sim. de mensagens e tudo mais, né? Uhum. Então não era assim top secret as mensagens, mas era Era informação só ali secret, mas não top é, secret. era informações operacionais e coisas assim, né? Mas acabou vazando, acabou dando acesso, né? É, E outra, e só para finalizar, quanto ao lance do backup, né? Que justamente você colocou, não, tem que ser um backup, acho que você usou o termo bem feito ou algo assim, né? Porque justamente tem muitas empresas que têm hot backup, né? Ou seja, tem o disco de produção e tem um outro disco onde ele armazena o backup simultaneamente. Na hora que dá um ransomware, ele encripta os dois, né? Então, você tem que ter um backup a frio, onde você tira o disco ou fitas, ou lá seu tira a mídia e armazena e põe no armário, né? Senão você tá na roça com o ransomware, né? Porque ele vai lá Tem, e encripta o seu backup também, né? tem que exatamente, fazer, Paula. Pode falar. tem que fazer o processo de desastre recover também, é recomendável, né? O que é isso, né? Restaurar esse backup. Está funcionando mesmo? Pegar um dia, né, e fazer de conta que Simulação, né? sofreu Isso, uma simulação. simulação de desastre Sofreu um recovery. ataque. Vamos lá, vamos restaurar, vamos ver se está tudo funcionando, né? Para não deixar para restaurar quando precisar e aí descobrir que não está funcionando, né? Que nem a Grazi Então, assim, também são comentou, as medidas, né? salas de crise, né? Você tem que. É Isso. que nem incêndio, né? Se você Uhum. Simulação de isso. né? Se Exatamente. você não treina, as pessoas não sabem, até viu um treinamento, ouviu uma vez, mas na hora fica na dúvida, não rola, né? Então, até como treino de incêndio, essas coisas têm que ser treinadas, né? As pessoas têm que estar cientes do que elas têm que fazer e como têm que reagir numa situação dessa. Tem uma Paulo, frase legal que fala que o time joga de acordo com como ele treina. Então, por isso que tem que estar bem bom, muito treinado, bom, né? muito bom. É. É, Boa. Paulo, essa questão do backup frio, né, a frio, ele é super importante porque, como eu falei, a inteligência artificial ela é capaz de percorrer os caminhos para entender onde está o backup. Então, se você fizer um backup que está de alguma forma conectado, a inteligência artificial pode entender onde ele está e também bloquear. O que eu ia falar, o outro ponto, é que hoje em dia também tem decriptografia. Eu não vou falar essa palavra, decripto, me ajudem. Para decriptar os dados livre também na internet. Então, uma possibilidade, como eu falei, a criptografia é uma tecnologia razoavelmente recente e nem todo mundo sabe manipular ela bem. Isso é para o bem e para o mal. Para o mal, por quê? Às vezes você paga o resgate e o criminoso não sabe decriptografar. Então, esse é para o mal. E para o bem, como ele é difícil, às vezes, assim como o PC Cyborg e o AIDS, ele não estava efetivamente criptografado, às vezes é só a mudança do nome dele, né, da extensão dele faz com que ele pareça que esteja criptografado. E hoje tem decripto online e livre e que você pode se utilizar dele para poder descriptografar dados. Ninho de mafagafo, gente, vocês entenderam? Entendemos, né? Tranquilo. E uma outra coisa também que eu já vi um colega comentar é que agora eu não vi a funcionalidade, tá, gente? Mas eu já vi também um colega comentar que estavam se utilizando de senhas criptografadas para acesso aos servidores, porque daí se tivesse um ataque ransomware, ele não conseguiria fazer nenhum tipo de infiltração, não conseguiria efetivamente entrar dentro dos servidores, né? Porque tinha aquele bloqueio. Legal. Muito bom. Excelente.
Perguntas, mais Cris. perguntas, pessoal? Cristina. Oi, Cris. Oi. O que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: a gente já participou de consultoria, nós aqui já sabemos como as empresas se comportam, e eu queria saber de vocês, como advogados, a nossa consultoria dá o treinamento, mas tem algumas providências que têm que ser tomadas pelo time de tecnologia. Mas, às vezes, a própria empresa vai deixando isso um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para frente. E aí, como você consegue trazer essa preocupação para o gestor, para ele falar assim, olha, não é só porque eu dou uma consultoria, que eu dou treinamento, mas você tem que fazer a lição de casa, comprar vírus, antivírus, fazer backup. Não sou eu que vou fazer o backup para você. Você tem que fazer backup, deixar no local, como você disse, deixar numa mídia que seja física, né? Não só deixar na nuvem, mas você ter um local, ver se o sistema está operante, como já aconteceu com uma amiga, ela gravou todas as fotografias dela, ela foi tentar recuperar, meu Deus, perdeu tudo, não sabe o que aconteceu, não conseguiu fazer mais nada. Então, tem que ver como a gente convence, né, a empresa de que existe uma coisa que é jurídica e tem uma coisa que é tecnológica. E o que vocês entendem, até que ponto a gente pode chegar e falar para a empresa? Como vocês entendem isso? Tá, Cris, algumas empresas acham que passando para a mão do advogado, ou passando para um time externo, você resolve o seu problema. Olha, eu passei para frente o problema e já está resolvido, e não é assim. Tem que ter um envolvimento claro e tem que ser suportado pela alta direção, é top-down. Então, se não houver alta direção falando assim, vai implantar, vai fazer, eu preciso... Gente, a tecnologia é onde todos os outros sistemas, financeiro, RH, tudo vai passar por lá. Então, se você não tiver uma área de tecnologia forte, não adianta, você pode terceirizar para os melhores advogados, para o melhor escritório, que se não houver um envolvimento da organização, isso não vai acontecer. Então, a princípio, é envolvimento da alta direção, decisão top-down. Outro ponto importante, não adianta ter uma política guardada na gaveta. Então, precisa ter o treinamento, precisa ter o envolvimento, e como eu falei antes, esse sistema, ele deve, a questão da aderência política, ela deve ser suportada pelo sistema. Então, a gente tem que ter um sistema que indique que aquela política está sendo observada. Tá? Então, eu acho que esse é o ponto. E até onde a gente pode ir, assim, depende. Você faz parte do time, você vai apenas enviar recomendações, ou você está contratada para fazer o teste de intrusão, é o limite do que essa diretoria, do que o time te deu, né? Se ele te deu para ser uma recomendação, você não vai poder fazer muito mais do que isso. Agora, se você tem meios de sensibilizar a alta direção, aí as coisas de fato acontecem. Eu acho que talvez a Graziella tenha uma visão também bastante interessante disso por atuar em outras organizações, assim como eu, né? O que eu percebo, Cris, que ajuda bastante essa sensibilização da alta direção, é a gente fatiar a organização. Falar, olha, por exemplo, o financeiro precisa dessas implementações aqui. E a gente traz análises de riscos, sabe? Falando, olha, esse aqui está com risco vermelho fosforescente, para chamar a atenção. E falar, olha, isso aqui a gente precisa de implementação de segurança da informação, não tem como escapar, como ações de mitigação. E a gente traz isso, vamos supor, uma apresentação para comitê, para auditoria, para alta direção, e também com consequências, com cenários identificando, olha, se não implementar esses controles, a consequência pode ser essa, pode ser Y, X, para a gente trazer muito assim, claro, que precisa sim desses aportes para, se for necessário, contratação de antivírus, de uma equipe especializada, porque também a segurança da informação caminha de mãos dadas com proteção de dados. Não tem como falar de uma sem falar da outra.
Então, a gente precisa sempre de apoio de segurança da informação até para análise de um próprio fornecedor. E aí, pensando também, quando a gente for realizar ali uma consultoria relacionada ao due diligence de fornecedor, a gente identificar se aquele fornecedor tem teste de intrusão, tem alguma vulnerabilidade já identificada, para não trazer o problema para dentro de casa, né, dentro do nosso cliente. Um outro ponto também, Cris, a gente nunca vai passar uma organização do nível de maturidade 0 para o nível 5. Né? Então, é um crescente, tá? Então, a gente está no 0, a empresa não tem nada, então vamos lá, vamos seguir analisando as lacunas, os gaps, vendo o que pode ser melhorado, e aí a gente passa para um primeiro nível de maturidade, faz uma inspeção, avalia a aderência, e aí a gente segue para uma sequência, né? Não vai, do nada a gente vai ter o mundo utópico, né? Que vai ser, pá, isso. Não, Já com uma ISO, né, Inês? Já com isso, uma ISO em 7001 certificada, ali, isso, não vai passar por isso, não. Assim, tem um caminho a ser seguido, É. né? É jornada, é uma jornada, por isso a gente chama muito de jornada nesse sentido, tá? Valeu, muito obrigada. Eu também tenho essa impressão, mas quando você chega na empresa, como você falou, né? Se não for top-down, é problemático, é muito problemático, porque você tem o comprometimento da alta gestão, é um caminho maravilhoso, é um caminho que você voa alto, mas quando você não tem, você nós tivemos a mesma coisa, sabe, assim, os dois lados, quase que numa semana. Quando a gente percebeu, eu falei assim, acho que aqui é melhor a gente não ficar por aqui, é melhor ir para o outro lado, viu? Mas vocês têm razão. Um problema maior que eu sinto é que a tecnologia, é como você falou, se você não tiver essa preocupação de que tem que fazer a tecnologia da informação junto com segurança, é complicado, é muito complicado. E aí tem essa ideia da Viviane de fazer simulação. Ah, ponto negativo, você caiu, ponto negativo. É excelente, nossa, maravilhoso. E é tão simples, né? E olha, gente, parabéns. A gente vai conversando, e a gente vai percebendo que tem muita coisa que é simples, né? E que a gente consegue barrar um ataque, né? É como assim, poxa vida, por que eu não coloquei mais uma trava? Ou por que eu não deixei uma segurança, uma câmera ali para vigiar o que estava acontecendo, né? E é tão simples e tão barato, se a gente tiver consciência, né, do que está sendo o perigo que a gente corre. Gente, parabéns, olha, foi uma apresentação maravilhosa e o fato da gente trocar ideias, então, maravilhoso. Parabéns, tema super legal. Obrigada. Um outro dado, assim, os caras, eles são tão profissionais que eles sabem quais são as empresas que têm seguro e eles estão optando por atacar as empresas que têm seguro, porque eles sabem, a empresa tem seguro, ela vai receber, então eu priorizo atacar as empresas que têm seguro, e as empresas estão deixando de fazer seguro por causa disso. É demais. Poxa assim. vida, poxa. Inacreditável. Um seguro de carro, você tem uma perda total, você vai lá e compra um carro novo do mesmo modelo, né? Uhum. Agora, o risco reputacional de um ataque de ransomware, ele não tem preço. Então, por mais que você tenha aí um seguro, então, eu acho, como eu falei, tem que pensar em todas as possibilidades. Agora, o problema, a gente sabe que, infelizmente, os dados aí estão por aí, né? Então, é fácil também acessar um banco de dados de uma seguradora, né? Então, por isso, por todas essas razões, eu ainda falo que estar a um passo atrás é mais seguro, é mais fácil, você desenvolver, fazer com que a segurança da sua empresa seja um ativo a ser protegido constantemente, eu acho que é o caminho mais certo.
E nem tem LGPD aí, né, Inês? É, Porque é dados de pessoa jurídica. pois é. Mas tem dados pessoais aí nesse meio dos Os dados aí. representantes. E como eu falei, o exemplo do hospital, né? Que o hospital ele teve a extorsão tripla, né? 3 vezes, foi bloqueio, encriptação, mas não e foi durante a pandemia que isso aconteceu. E depois você imagina um paciente ainda ser notificado, né, por um criminoso, falando, ó, sabe aquela doença que você teve ali que você não quer que ninguém saiba? Então, eu vou expor, me dá. Quer dizer, você tem. E eu nem acho que foi a mesma organização criminosa que fez isso. A gente tem, é tão segmentado, né, Graziela? É tão assim, Sim. limitado que cada um atua que assim, ó, então tem dados aqui, então tá, já fiz essa parte, vou jogar, quem quiser agora faz a segunda parte. Então, infelizmente, a gente vai por A aí. área de saúde é complicado o investimento em tecnologia, porque assim, eles têm que investir tanto em equipamento para fazer exames, né? Uhum. Então eles têm que decidir, né? O que eles fazem, né? É complicado, é muito complicado, é difícil, né? Mas também é uma questão cultural, né, gente? Então, assim, na Europa eles têm uma visão diferente, quer dizer, acho que países mais desenvolvidos também têm uma visão diferente. Aqui é o que a gente falou, é o que a Cris até comentou. A gente passa, eu acho que o importante é passar com transparência todo o contexto, como a Graziela comentou, fatiado, olha, área por área, a gente faz esse trabalho. Deixar tudo claro, transparente, claro que sempre a alta direção tem que estar né, fechado no negócio e informado, porque também tem isso. Às vezes o cara fala, não, tudo bem, vamos fazer. Não, é imprescindível que eles entendam quem vai decidir os riscos. Por quê? Porque também não é que, é o que eu sempre falo para a Cris, bom, se tem um trabalho para ser feito, nós vamos fazer. Agora, a gente também vai se eximir e limitar a responsabilidade daquilo que não nos cabe, quer dizer, a gente orienta, transparente, explica de todas as maneiras que a gente encontrar para que seja efetivamente entendido. Agora, a decisão é nossa. Agora, tem alguns casos em que o nosso risco é tão grande de pegar certos trabalhos que a gente já chegou a abrir mão mesmo, de falar, bom, não vale, porque de alguma maneira eu vou estar envolvida né, e até que se discuta lá na frente de quem é a responsabilidade, tem coisa que não vale a pena, né? Uhum. Ou a gente limita o que vai ser feito em contrato, né, até aqui, e o resto, a responsabilidade é da empresa mesmo, né? Mas é uma questão cultural mesmo, a gente tem que, né, ir mudando isso tudo. Agora, às vezes, é aquela história, a gente muda por amor ou dor. Então, às vezes, a empresa, né, vai fazer essa escolha também, né? Mas eu acho que o nosso papel enquanto advogado é colocar essa transparência, colocar os riscos, como a Graziela falou, a gente também faz, né? Aquele risco vermelho, laranjita, explicar, né, do quão iminente é. E deixar isso tudo claro, né? E documentado, inclusive os próprios treinamentos, as reuniões, porque a gente também tem que se resguardar, né? Para depois não falar, eu não sabia. Não. A escolha, a decisão é deles. E incentivar, né? Com casos, assim, porque, né? Esses exemplos mais próximos da realidade deles, né? De cada segmento, também motiva, né? Eles, as empresas, os dirigentes, a tomar uma atitude. Trabalhinho de formiguinha, né, gente? O importante é que nós estamos envolvidos, estamos contribuindo para essa transição. Ai, filhinho. Exatamente. Muito bom. Bem, se não tiver mais dúvidas, temos ainda algum anúncio para fazer, Viviane? Não, acho que só isso hoje, né? A Ana saiu, né? Eu ia perguntar do livro, não sei se ela teve algum problema. Eu vi que ela caiu, ela voltou, ela pediu para voltar e talvez está com algum problema na Né? internet. Acho Tá. que sim. Mas tudo bem. Só do próximo assunto, né? Nossa próxima reunião é dia 16 de agosto. A gente vai falar sobre o tema é as mudanças do Marco Civil. E o Paulo, a Vanessa e a Márcia já se reuniram
Já estão trabalhando no próximo tema? Exato. A Vanessa estava com o coração assim, pulando fora do peito, né, Márcia? O que eu vou fazer? A gente deu uma alinhada, amanhã está confirmado, né, Márcia? A Vanessa quer fazer tudo para anteontem, mas a gente está Isso, fazendo. no desespero. Por ela já estava tudo pronto. Ela podia fazer hoje já. Mas tá certo, está caminhando. E justamente Então, tá bom. daí o tema acaba relacionando muito com a pele da fake news, né? E essas questões, está tudo muito interligado ali, né? E será online, né, Paulo? Pergunta. Vai ser virtual. Sim, vai ser sim. Vai ser online. Então tá bom. Acho que a gente pode, então. Exato. Primeiro, dar os parabéns. Eu pessoalmente não dei, né, para a Graziella e para a Maria, né? Hoje tivemos uma nova aqui, nós anunciamos, tem a Maria aqui, que fez a palestra para a gente. Entrou como Maria? Entrou Maria Saf, agora é que eu vi. A Maria que nos brindou com essa apresentação. Um prazer conhecê-los, tá? Manda lembrança para sua irmã gêmea, Inês. Tá bom. Ela é morena, cabelo encaracolado, é diferente ela. Exato. Então, eu queria agradecer muito a vocês duas, ficou excelente aí a apresentação, explorou bem o tema aí de ransomware, né? E agradecer muito. E também agradecer a presença aí de todos vocês que, né, nessa noite fria, se prontificaram aqui a aprender um pouquinho e ouvir sobre essa questão aí do ransomware. Antes de passar a palavra para a Viviane, para o encerramento, eu queria pedir quem pudesse abrir a câmera para a gente fazer a nossa famosa foto de encerramento. Então, quem puder abrir, agradeço, né, para a gente registrar aí. E vamos lá, 3, 2, 1, azeite. Vamos ver se ficou bom. Espera lá, deixa eu postar no grupo. Cadê o grupo aqui? Não, já ia postar no grupo errado. Não, esse aqui. Maravilha. Ficou bom. Só falar um oi para a Letícia. Oi, Letícia. Eu acho que eu não falei para o Evandro também. Adriana também. Boa noite. Tivemos alguns que chegaram um pouco depois, mas vieram. Muito bom. Muito obrigada pela presença aí de vocês. A gente teve 19 participações, é muito legal, muito bacana. Eu não sei o que está funcionando. Eu estou conseguindo falar, é que eu não sei, eu estou pelo celular e não sei mexer. Eu vi que você está rodando, você entra, você está rodando, a sua imagem está rodando. Umas cambalhotas ali. Aparecendo vários pontos. Boa noite. Boa noite, muito Adriana. Produtivo hoje, excelente. Oi, Adriana, boa noite. Boa noite, saudade de vocês. Eu estou muito, muito gripada, não posso abrir a câmera que eu estou péssima. Um beijo a você todos. Nunca está péssima, Adriana, desculpa. Você pode até tentar, mas você não consegue. Obrigada. E parabéns pela palestra, aprendi muito com vocês, meninas. Obrigada. Muito boa. Bem, então acho que é isso. Você quer fazer as últimas palavras, Viviane, para a gente encerrar? Não, é só isso, agradecer, né, vocês. A gente continua trocando informações aí no WhatsApp, né, trocando muitas notícias, né, e a gente se encontra aí no próximo mês. E a gente vai disponibilizar o link, né? Estou devendo ainda a gravação do mês passado. Me desculpa, Rafael, é que está no celular, foi uma gravação diferente, está enorme, tá difícil de baixar. Mas edição de vídeo é complicado. Edição de vídeo nós vamos disponibilizar as duas. No YouTube, a gente vai colocar as duas lá. As outras já estão lá no nosso canal e essas duas a gente vai colocar também. Tá bom? É isso. Obrigado. É isso aí. Valeu, gente. Muito obrigado pela presença. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. E até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada, pessoal.